Ele foi cowboy, pistoleiro, ator e certamente você já deve ter ouvido falar em seu nome. A sua fama correu o mundo, principalmente em uma época em que o Velho Oeste deixava qualquer um fascinado. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje conheceremos um pouco sobre a vida de Buffalo Bill. Pegue seus chapéus, aperte bem os seus cintos e limpem a poeira de suas botas. Antes, já deixa o super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Infância complicada. Em 26 de fevereiro de 1846, nasce William Frederick Cody, que conheceremos mais tarde como Buffalo Bill. A sua infância não foi nada normal. Com apenas 11 anos, perdeu o pai devido a uma complicação de ferimentos ocasionado por faca. Depois da lei de Kansas-Nebraska, no qual declarou que todos os territórios dos Estados Unidos possuíam autogoverno em todas as questões, incluindo a escravidão, uma grande discussão tomou conta de todo o país. Logo, reuniões por todas as partes foram formadas para debater o assunto. Ao ser questionado sobre o que achava, o pai de Bill emitiu sua opinião, na qual era contra a escravidão. Isso desencadeou uma grande revolta e ele acabou se envolvendo em uma briga e foi severamente ferido. Mais tarde, Bill acabou perdendo o seu pai, que mesmo ferido acabou sobrevivendo. Mas isso não foi o suficiente. As complicações ocasionadas devido aos ferimentos agravaram seu quadro e isso foi o suficiente para ele falecer. Primeiro emprego e casamento. Com a morte de Isaac, William foi forçado a largar os estudos e trabalhar. Ele começou trabalhando na Pony Expresso, empresa de correspondência que entregava cartas num prazo recorde, 10 dias. O menino levava mensagens a cavalo para a empresa Fretes Major & Russell. Apesar disso, existem contradições que Bill, na verdade, só começou a trabalhar na Pony Expresso com 14 anos. Enfim, agora com 14 anos e buscando mais dinheiro, Cody tentou se tornar um militar, mas foi recusado por conta da sua idade. Porém, como foi persistente, foi designado a espionar os índios e trazer informações sobre eles para ajudar nas guerras indígenas. Ele permaneceu nesse emprego até 1867. Detalhe que um ano antes, em 1866, ele se casou com Louisa Frederici, esposa que manteve até sua morte, passando por alguns problemas, claro. No entanto, em 1904, quando finalmente conseguiu passar um tempo em casa, William quase se divorciou. Alegando que sua esposa tinha tentado envenená-lo, tudo isso se tornou um grande escândalo na época, ainda mais quando alguns repórteres desenterraram históricos de bebedeiras de Cody. Como era um grande herói americano, ele acabou sendo acobertado pela maioria dos jornais, e o caso jurídico não foi para frente. O juiz o arquivou, afirmando não ter provas o suficiente para tomar uma decisão. O casal conseguiu se reconciliar e ficou junto até 1917, quando Cody morreu. Nasce uma lenda. Um ano após seu casamento, o jovem Cody, de 21 anos, acabou percebendo uma oportunidade de fazer muito dinheiro, e ela estava ligada à construção do sistema ferroviário para o estado Dourado. Todos os trabalhadores ali precisavam se alimentar, e a carne mais abundante ali do local era a dos búfalos, ou bisões americanos. Então William, com seu rifle Springfield de calibre .50, que mais tarde foi nomeado de Lucrezia Borgia, em homenagem à peça de Victor Hugo e à nobre italiana, se tornou o batedor oficial da Kansas Pacific Railroad, com a missão de trazer carne para os ferroviários. Logo, Cody começou a caçar bisões, e apesar da habilidade em caçar, obviamente o início não foi fácil, pois, além de ser jovem, não tinha ninguém para ensiná-lo. Ainda assim, gradualmente, o rapaz foi acertando. Estima-se que, em um ano e meio, William entregou cerca de 12 búfalos por dia para os trabalhadores. Em 8 meses, ele já tinha matado pouco mais de 4.000 bisões americanos, e um dia, em 30 minutos, matou 48. Com o tempo, Cody acabou ganhando o apelido de Buffalo Bill e, lentamente, seu nome ficou tão famoso que começou a percorrer os Estados Unidos. O problema é que sua foto não viajava junto com seu nome. Obviamente, sendo assim, abriu espaço para outros pegarem tal título. Um impostor. O Buffalo Bill falso mais famoso foi William Comstock.
que morava no mesmo lugar de William Cody. Os dois até disputaram matando bisões para ver quem é o verdadeiro detentor desse título. E Cody mostrou porque era chamado de Buffalo Bill, matando um bisão a cada 7 minutos. Ao todo, 68, 20 a mais que Comstock. Apesar de tanta matança, foi constatado que Bill apoiava medidas de conservação e a implementação de uma temporada de caça. E até mesmo perto do fim de sua vida, chegou a se arrepender de ter matado tantos bisões para os trabalhadores e nos seus shows, o que ajudou na quase extinção de uma espécie que contava com mais de 50 milhões de animais. Série de livros. Com a fama de ser um grande atirador e um exímio caçador, Buffalo Bill também fez alguns trabalhos para o exército americano, patrulhando os soldados que iam atrás dos índios nas guerras indígenas. O detalhe é que ele se sentia envergonhado e triste pelos inimigos, pois acreditava que eles tinham de ser livres. Cody até disse o seguinte para um repórter do Dallas Morning News: "Nunca fiz patrulhamento com um grupo de soldados atrás de índios que não me sentisse um pouco envergonhado por mim mesmo e muito mais triste por eles." Em um desses patrulhamentos, William se deparou com alguns indígenas prontos para emboscar os membros da 3ª Cavalaria e com tiros precisos salvou seus aliados, um ato que lhe concedeu uma medalha de honra, e de 1868 a 1872, Bill realmente serviu como militar nas guerras indígenas. Nesse período conheceu Ned Buntline, um romancista que viajava até Nebraska atrás de Wild Bill Hickok para escrever sobre o pistoleiro. Contudo, por acidente ouviu falar de Buffalo Bill e se interessou em procurá-lo. O romancista encontrou Cody em 1869, num trem da Califórnia para Nebraska. Os dois acabaram se tornando amigos e Ned, impressionado com as histórias do amigo, começou uma nova série de livros, As Aventuras de Buffalo Bill, o Rei dos Homens da Fronteira. Entretanto, nem tudo escrito nessa série é verídico. O escritor aumentou um pouco os fatos e até inventou alguns feitos. Mais tarde, em 1871 a 72, Cody ainda caçou com a realeza russa, que estava fazendo uma visita aos Estados Unidos. Inclusive dizem que foi o grão-duque Alexei que quebrou o rifle Lucretia Borgia. Seus espetáculos. Em 1872, Ned convidou William para interpretar a si mesmo em Histórias do Velho Oeste, e apesar de ser um ator amador, Bill convenceu o público, que gostou muito do show, o que aumentou sua fama e do Velho Oeste no país. E ele continuou fazendo shows até o ano de 1876, quando novamente voltou para as guerras indígenas. Dizem que foi para adquirir novas histórias de batalhas. Cody se juntou à 5ª Cavalaria, no sul de Wyoming, e liderou o grupo contra alguns guerreiros Cheyenne. Essa foi a batalha que William escalpelou o guerreiro Cabelo Amarelo, e após isso gritou, "Por Custer!", em homenagem à Batalha de Little Bighorn, conhecida como o Massacre de Custer. Quando retornou aos palcos com uma nova história, o público foi ao delírio e adorou a nova peça, e vendo o potencial daquele entretenimento de fazer dinheiro, Cody começou a expandir. Shows no mundo todo. Cody contratou verdadeiros guerreiros indígenas, pistoleiros e cowboys para lhe ajudar, e seu show agora tinha a proporção de uma pequena cidade do Velho Oeste. O nome do espetáculo era O Oeste Selvagem de Buffalo Bill, e em 1883 o batedor começou a ser empresariado por Nate Salzburn, que expandiu ainda mais o evento. Desse jeito, eles rodaram o país fazendo grandes espetáculos e até saíram mundo afora. O grupo fez uma turnê na Europa em 1887, onde até se apresentaram para a Rainha Vitória em Londres. Essa que há 2 décadas não era vista pelas pessoas de seu reino, devido à morte de seu marido. Ela ficou tão encantada com a apresentação que pediu outra apresentação na véspera das festividades do jubileu e convidou o rei da Bélgica, da Grécia, Dinamarca e o futuro Kaiser alemão, Guilherme II. E mesmo com os indígenas sendo os vilões desses shows, Bill nunca escondeu sua admiração por eles, e eram retratados como grandes guerreiros e com uma cultura muito rica. Isso foi de grande importância para o respeito da população americana para com os nativos americanos. O seu legado.
Após 30 anos de um grande sucesso, um sério acidente ferroviário interrompeu os shows. Isso, a má gestão de William e o crescimento do cinema acabou falindo o negócio. Porém, ele foi de suma importância para os americanos e para o mundo nunca se esquecer do Velho Oeste. E Buffalo Bill também foi muito importante em outras áreas. Por exemplo, foi um dos primeiros a investir na canalização de água para os lugares mais áridos e fazendas. Apesar de ter matado muitos bisões, tentou conscientizar as pessoas que é preciso um período de conservação. Era a favor da liberdade dos nativos americanos e até mesmo apoiou a igualdade entre os homens e as mulheres abertamente, como disse para o The Milwaukee Journal em 1898. Ele é tão importante para os estadunidenses que até nomearam uma franquia da NFL, a Liga de Futebol Americano, com seu nome, os Buffalo Bills. Buffalo Bill. Que nome forte, não é? Para alguns, um vilão, e para outros, um visionário, que acabou virando até herói para alguns. Você já conhecia essa incrível história? E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.